Quantas vezes na vida nós já não nos perguntamos, é agora ou espero mais um pouco? E aí, como é que a gente faz para tomar atitudes certas nas horas certas? E como fazemos para a gente evitar tomar atitudes erradas nas horas erradas? E mais, às vezes tomamos atitudes certas, mas nas horas erradas. Então vamos juntar tudo isso e vamos para a Bíblia resolver e achar soluções? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos os na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Queridos, nós temos aqui uma passagem maravilhosa e esta passagem se trata praticamente daquilo que foi o início do grande apogeu do ministério de Cristo Jesus. Nós temos uma sequência muito clássica que começa com a tentação no deserto, ou seja, toda a prova que Cristo passa no deserto, e todos sabem o que aconteceu. Logo após, Cristo vai para a Galileia e ele começa a ensinar nas sinagogas, e lá na Galileia, em Nazaré, Cristo também entra em outra sinagoga, e o detalhe é um dia de sábado, não se esqueça disso, e ele começa também a ouvir, e daqui a pouco é dada a oportunidade, e obviamente você sabe que hoje nós temos a Bíblia, né, que é a reunião de muitos livros, e tem aquele livro fechado, uma Bíblia, mas antigamente eram rolos, né? E foi dado a Jesus o rolo do profeta Isaías. Hoje as Bíblias são divididas em capítulos e versículos, mas quando dos primeiros manuscritos, todos sabem que eram escritos diretamente, ou seja, não tinha parágrafo, tinha o início, né, mas não tinha ponto, não tinha nada, e é direto. Cristo então abre o rolo e abre exatamente nesta passagem. A passagem do profeta Isaías, que hoje pra gente, a gente sabe que é o capítulo 61 de Isaías. Mas Cristo, ele abre nesta passagem. E o interessante é que depois que ele acaba de ler, ele fala assim: hoje esta palavra, esta profecia se cumpriu. Queridos, é desencadeada então uma série de eventos após Cristo praticamente dizer: olha, o que Isaías falou, o que Isaías disse, este Messias que Isaías disse que iria vir, este Messias sou eu, porque hoje esta profecia se cumpre. E aí então, queridos, todos se alvoroçam naquela sinagoga, principalmente os mais religiosos, muitos ficam maravilhados, muitos ficam dizendo assim: olha, que coisa linda, é esse aí? E aí daqui a pouco alguém começa a falar assim: ué, mas esse aí não era o filho de José? Esse aí não era aquele filho do carpinteiro? O carpinteiro Jesus é aquele que trabalhava aqui com o pai, José? E aí começam a desdenhar de Cristo Jesus. Começam a desconfiar e, é claro, se juntam à multidão. Então, na sequência de fatos, né, que a gente está falando aqui, que é a tentação no deserto, Jesus na Galileia, em Nazaré, e depois ele lê esse texto e começa o seu ministério, e depois é dado um tratamento a ele com todo o desdenho das pessoas, e aí há uma tentativa de assassinato. Eles levam Jesus para um precipício e lá tentam matar a Jesus, mas é claro, ainda não era a hora. Jesus sai pelo meio deles e se retira de Nazaré. Diz a Bíblia que ele não operou milagres, sinais e prodígios em Nazaré mais do que operou por causa da incredulidade, é claro, desse tratamento que ele recebeu. Nós estamos falando sobre atitudes, estamos falando sobre como tomar atitudes certas nas horas certas e como evitar de tomar atitudes erradas nas horas erradas, ou mesmo tomar atitudes certas, mas nas horas erradas. Antes disso, se você está aqui até agora, eu já contei um pouquinho da primeira parte da história, eu quero continuar falando para vocês, mas gostaria que vocês, por favor, comentassem, deixem nos comentários aí o que vocês já acham e o que vocês já pensam acerca da história das vossas vidas, acerca de atitudes que vocês tomaram ou que vocês não tomaram. Então começa a pensar direitinho aí e coloque nos comentários, e é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like abençoado. Então, continuando, nós agora vamos falar para nossa vida, porque eu tomei por base, e a gente sempre tem que tomar por base, as atitudes de Cristo, o ministério de Cristo e aquilo que Cristo fala e faz. O que ele fez está gravado em nossos corações e o que ele fala também precisa estar gravado em nossos corações. Mas agora, qual deve ser o meu e o teu comportamento para tomar
tomar atitudes ou nas nossas atitudes que tomamos, porque a grande realidade é que aqui há uma atitude de Cristo, ok? Cristo, ele vai para a sinagoga, ele sabe a hora certa de falar que aquela profecia está se cumprindo. Aí você fala assim, pastor, mas ele é Jesus? Eu vou concordar, ok. Só que ali Cristo estava como homem, não se esqueça, apesar de ser Deus, ali ele está encarnado como homem. Então ele sente as mesmas coisas que eu e você. Ele não tem pecado, mas ele sente as mesmas coisas, ok? Então, na verdade, o que Cristo passa para mim e para você é: as decisões são inevitáveis para mim e para você. Os momentos também serão inevitáveis. Agora, nós precisamos entender e identificar os momentos para as nossas decisões e atitudes. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que acontece comigo e contigo, o que acontece conosco é que nós até queremos tomar decisões, nós até queremos tomar atitudes, mas infelizmente nós não sabemos o dia ou a hora ou o momento exato de tomar a atitude. Nós não sabemos nem se a atitude será certa ou será errada. Às vezes há uma grande dúvida em nossos corações e ficamos pensando: Senhor, será que eu faço isso agora? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí a gente acaba tentando consultar a Deus. Isso acontece muito no meio pentecostal. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Você procura uma igreja pentecostal onde tem o dom da profecia e lá você quer achar um profeta da vez e você acha que vai ouvir alguma coisa de Deus. Bom, nós sabemos que o Senhor fala pela sua palavra e Ele está falando agora conosco pela sua palavra. Então, a resposta certa vem da palavra de Deus. Obviamente, se Deus quiser, e Ele pode usar alguém para mim ou para você, mas eu tenho certeza que Deus fala conosco através da sua palavra, tenho certeza que Deus fala através das coisas que acontecem e a palavra de Deus está se cumprindo. E é claro, meus irmãos, eu sempre gosto de falar, o Espírito Santo está em nosso meio, Ele está em nossas vidas. Então, com o toque do Espírito Santo, nós seremos praticamente que impelidos pelo próprio Espírito de Deus para tomar decisões, para tomar atitudes, para falar, para ficar quieto, para ir, para vir, para entrar, para sair, ou seja, vida guiada pelo Espírito de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? E aí a pergunta é essa, né? Qual deve ser o nosso comportamento? Ou seja, quando chega a hora, pastor, e quando chegar a hora, como é que eu vou saber quando chega a hora de eu tomar uma decisão? E essa decisão eu vou ter que tomar, claro, eu vou ter que agir, vou ter que ter uma atitude. Que atitude tem que ser essa? Cada momento, cada situação vai lhe mostrar uma decisão e uma atitude. O bom dessa história toda é que o Espírito de Deus está em nós. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos abrir mão da presença do Espírito de Deus justamente para a gente poder tomar atitudes e decisões certas e nas horas certas. Porque às vezes nós tomamos atitudes erradas e decisões erradas. E tudo que nem eu, nem você queremos, tudo que a gente não quer é tomar atitudes erradas e tomar decisões erradas. Portanto, que o Espírito de Deus esteja conosco. E aí, prosseguindo, a pergunta fica, né? Como é que a gente vai saber o momento certo? Ok, a gente já sabe que aquela atitude é a atitude certa, a gente já sabe que aquela decisão é a decisão certa. Agora, o momento certo. E aí, você fala assim, e a gente se pergunta, né? Que momento e que atitude? Bom, os momentos e as atitudes serão de acordo com as circunstâncias e com os problemas e as situações que a gente vive. Obviamente, eu não posso aqui, na verdade, falar das situações. Você vai englobar na tua situação da tua vida aí, você vai saber exatamente o que está acontecendo, a atitude e a decisão que você vai tomar. Aqui havia uma situação. A situação era: Cristo estava na sinagoga, sabia que ali tinha um monte de religioso, de um monte de gente que iria julgá-lo, mas era necessário que ele se revelasse naquele momento. Era necessário que ele dissesse quem ele era. No entanto, ele sabia também que haveria uma grande oposição. E às vezes esse é o nosso medo. A gente sabe que às vezes quando a gente vai tomar uma atitude, uma decisão, a gente sabe que depois daquela atitude e depois daquela decisão vai vir um monte de retaliação contra as nossas vidas. E aí passa a impressão que a gente fez no momento errado e na hora errada. Passou a impressão que Cristo falou aquilo na hora errada, mas é logicamente que não falou errado. E é claro que a gente também pode ficar com uma impressão de, depois de uma atitude nossa, depois de uma fala nossa, a gente sentir que estragou tudo. E eu quero que você analise. Como é que você vai saber que você não estragou tudo? Os resultados vão vir sempre depois. Os frutos vão começar a florescer na tua vida. E aí vai ser fácil você identificar que aquela atitude que você tomou, que aquela decisão que você tomou não foi precipitada, não foi na hora errada, foi na hora certa e foi de maneira sóbria, embora
muito corajosa, embora uma atitude muito, como Jesus aqui tomou uma atitude extremamente séria de falar assim, hoje essa palavra se cumpre. Ele diz claramente, eu sou o Messias, eu vim para salvar vocês. E ele se revela primeiro na cidade em que ele nasce, na cidade natal dele, Nazaré. E a grande realidade é que assim acontece conosco, porque tomamos atitudes, tomamos decisões e às vezes a gente pensa, e agora? Será que eu fiz besteira? Será que eu falei besteira? Será que eu... Enfim, a gente fica pensando, porque nós somos seres humanos, mas o que a gente tem que primeiramente analisar é, o Espírito de Deus está em nossas vidas, o Senhor está no comando das nossas vidas, estamos buscando a vontade de Deus, estamos permitindo que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas? Então ficam algumas perguntas no ar. E outra pergunta que fica, né? Como é que a gente vai agir sem afobação e ao mesmo tempo sem ficar muito lento? Como é que a gente vai saber lidar com tudo isso? E como é que a gente vai saber dosar toda essa situação? Eu dei a mesma resposta. A resposta, ela vem no texto que está aqui em cima, que eu não li, mas você pode ler em Lucas capítulo 4, que a gente está pregando sobre isso, quando Cristo é tentado no deserto. Na tentação de Cristo e naquilo que ele passa, fica claramente explícito que a preparação do ser humano para certas coisas muito importantes, ela é muito, muito ferrenha. Ou seja, a preparação de Cristo, ela foi exaustiva, ela foi penosa, mas foi necessária. A nossa preparação, o que estamos passando, o que estamos vivendo, está sendo exaustivo, está sendo penoso, está sendo muito difícil, mas é necessário passarmos por tudo isso. Você entende o que Deus está falando? Então é necessário que você esteja passando por tudo isso, por esta preparação penosa, difícil, que você está literalmente sendo abastecido pelos anjos, como Cristo foi depois daquele período, ele foi alimentado pelos anjos. A gente se sente praticamente abastecido pelos anjos, né? Porque a gente não tem mais forças, talvez, diante de tantas coisas, tantas provas. E o detalhe é que, depois de uma grandíssima preparação, vem outra decisão importantíssima. E a partir de então é só decisão importante atrás de decisão importante. Então, quando a gente começa alguma coisa em nossas vidas, a gente não pode parar. Cristo teve uma grande preparação para o início do seu ministério. Não foi assim do dia para a noite que ele começou a pregar. O seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. Então, é o que nós precisamos para as nossas vidas. Certeza de que, se começarmos alguma coisa, não podemos parar. Certeza de que, naquilo que a gente vai começar, vamos começar com a coisa certa, no momento certo, na hora certa. E, outra certeza, se a gente tiver que abandonar alguma coisa, se a gente tiver que largar alguma coisa, vai ter que ser também naquele momento, ou seja, tudo vida pelo Espírito. Se nem Cristo se poupou de primeiramente se preparar, quem somos nós para não nos prepararmos? Eu e você precisamos de preparação. E a boa notícia é que o Senhor tem nos preparado. Nós estamos sendo preparados para que a cada dia possamos realmente enfrentar essas batalhas, essas lutas e tomarmos decisões e agirmos e falarmos e entrarmos e sairmos e fazermos aquilo que o Senhor quer. Portanto, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero concluir dizendo que uma vida na presença de Deus é fundamental para que eu e você possamos tomar decisões certas nas horas certas e evitarmos de tomarmos decisões erradas nas horas erradas ou mesmo decisões certas nas horas erradas. Tudo o que Deus tem falado conosco vai se cumprir. Então aceite a preparação de Deus, aceite o propósito de Deus, aceite o processo de Deus na tua vida e saiba, Ele está te guardando, está te alimentando neste propósito, nesta preparação e, é claro, vai te usar com autoridade para que você possa tomar decisões e atitudes conforme Ele quer. Se você chegou até este momento, vou te convidar para você se inscrever neste canal. Quero muito também saber da tua opinião. Coloca nos comentários aí, por favor, comente bastante. E é claro também que você possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas que você sabe que precisam desta palavra. Que Deus abençoe vossas vidas, fiquem na paz e até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus. Paz, queridos, Deus abençoe vocês.